E essa foi mais uma edição do TVC News, um jornal feito para você. Aqui é Rômulo Almeida falando diretamente da TV Cajazeiras e agora vamos passar o link direto da Rádio Top Salvador e nossos correspondentes em todo o Brasil para trazer o melhor da comunicação, o melhor da notícia atualizada para você que é nosso telespectador. Café com Notícia, as principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Mais de 66 mil cães e gatos foram imunizados no primeiro dia da campanha anual de vacinação contra a raiva animal na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 135 postos foram montados para essa primeira etapa da campanha, que aconteceu no centro, Ilha do Governador, e em bairros da Zona Sul e parte da Zona Norte. O movimento foi intenso, como no ponto de vacinação montado na Praça Comandante Xavier de Brito, mais conhecida como Praça dos Cavalinhos, na Tijuca, Zona Norte Carioca. Segundo a presidente do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Aline Borges, a vacinação antirrábica é fundamental para a saúde dos animais, sendo a principal forma de prevenção e controle da doença. A meta é vacinar 700 mil animais domésticos até novembro. A campanha é voltada para cães e gatos a partir de 3 meses e adultos saudáveis. Uma doença que é transmissível e pode ser fatal. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar essa doença, que não é registrada na nossa cidade há 27 anos. Para continuarmos com esse alto nível de proteção, convido todos os cariocas a levarem seus pets a um dos nossos postos espalhados pela cidade. E fiquem de olho nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e do Ivisa, que estamos divulgando por lá as datas e bairros das próximas etapas. Os postos montados pelo Instituto de Vigilância Sanitária vão funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde, sempre aos sábados. A língua brasileira de sinais pode ser reconhecida pelo Estado como um patrimônio linguístico e cultural do Brasil. Isso porque está na última fase do processo para a inclusão da Libras no Inventário Nacional de Diversidade Linguística. A consulta pública sobre o tema foi finalizada e agora falta apenas a decisão da comissão técnica responsável. Os primeiros registros da existência da língua brasileira de sinais são do período do Império, no século XIX. E agora, a Libras pode finalmente ser formalizada como uma língua nacional. A professora Ronice Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das pesquisadoras responsáveis por criar o inventário da língua de sinais, argumenta que, ao se formalizar o reconhecimento da Libras, é possível avançar na criação de políticas públicas para a comunidade surda do Brasil. Isso vai impactar na educação de surdos, no ensino da Libras, numa comunicação mais efetiva, por exemplo, telefonia, com a disponibilização de centrais que fazem mediação em Libras. Já acontece isso no Brasil, acontece em São Paulo. Mas, de repente, com a formalização, a gente começa a expandir esses ganhos, né, para as comunidades surdas dentro da sociedade brasileira. Segundo a especialista, o inventário da Libras ainda tem estimulado a pesquisa sobre o tema. Estima-se que atualmente 2 milhões de brasileiros usam a Libras no país. A língua tem um caráter nacional, apesar de apresentar variações entre as diferentes regiões do Brasil. Os produtores rurais vão poder renegociar ou quitar dívidas no mutirão promovido pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com o apoio de federações e sindicatos rurais. Os critérios para a renegociação de débitos de operações de crédito rural foram regulamentados no ano passado, por meio da Lei 14.166, que prevê a utilização dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Os produtores estão sendo chamados para aderir até o dia 30 de dezembro. A assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, Isabel Mendes, fala das vantagens da negociação de dívidas no mutirão. Dispensa de juros e multas por atraso, atualização
atualização pelo IPCA, limitação dos honorários e o bônus de adimplência entre 25% e 50%, que são realmente muito acima dos que são praticados. Isabel Mendes ressalta como um dos destaques da renegociação o uso do índice IPCA. A atualização monetária dessa dívida ela é feita pelo IPCA, né, que é o índice aí oficial de inflação do país, e isso é bastante positivo porque muitas dessas dívidas elas foram contratadas da década de 90, onde a taxa de juros não era nem fixa como é hoje, né, ela era flutuante. O crédito rural é destinado aos produtores rurais para investir em novos equipamentos e animais ou custear matéria-prima para o cultivo. O recurso pode ser também utilizado para comercializar e industrializar a produção. As informações sobre a negociação podem ser encontradas no site cnabrasil.org.br/renegociação. Um homem de 56 anos morreu por complicações de febre maculosa em Valença, na região sul do estado do Rio de Janeiro. A morte pela doença, considerada rara, aconteceu no fim de julho, mas só foi divulgada agora pela Secretaria de Saúde daquele município. A vítima morava no distrito de Barão de Juparanã e trabalhava em uma propriedade rural. A suspeita é de que tenha contraído a doença no ambiente de trabalho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a doença tem cura, mas para evitar complicações graves, é necessário que o paciente seja tratado logo após a manifestação dos primeiros sintomas, que podem ser febre, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo, náuseas e vômito. Com os cuidados na fase inicial da infecção, a febre maculosa pode causar apenas sintomas leves. No entanto, em caso de complicação, pode causar inflamação, paralisia e insuficiência respiratória, com risco de levar à morte, como aconteceu com o morador de Valença. A febre maculosa trata-se de uma zoonose, cujos sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças infecciosas, como dengue, sarampo, leptospirose, gripe e pneumonia, entre outras. Segundo as autoridades de saúde, é importante sempre procurar uma unidade de saúde para o diagnóstico correto. A febre maculosa é causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato encontrado em cães, aves domésticas, gambás, coelhos, em animais de grande porte como bois e cavalos, além de capivaras. Não existe transmissão de uma pessoa para outra. Aumentar a produção anual de trigo no Brasil em 1,5 milhão de toneladas, sem ampliar áreas de plantio ou desenvolver novas tecnologias. Essa é a conclusão de um estudo da Embrapa que identificou locais em que o rendimento das lavouras está abaixo do potencial e que poderia melhorar com a adoção de recursos já disponíveis. O trabalho foi realizado em 457 municípios de 79 micro-regiões nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal. O estudo foi feito em conjunto com cooperativas que atuam na produção de trigo, com o objetivo de guiar ações de transferência de tecnologias para incrementar a produção. Na microrregião de Cascavel, no Paraná, por exemplo, o aumento de produtividade poderia incrementar a colheita em mais de 100 mil toneladas. Já em Cruz Alta e Santo Ângelo, municípios do Rio Grande do Sul, melhorar o rendimento também faria as safras crescerem em mais de 90 mil toneladas. Segundo o chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, essa nova modalidade pode ser aplicada em várias regiões do país e também na cultura de outros produtos. Então ele pode ser aplicado para outros produtos, outras cadeias produtivas, outras regiões e também aplicado especificamente com alguma cooperativa, associação de produtores, usinas de etanol, por exemplo. Então ele pode ser aplicado em outras escalas também. Spadotti destacou ainda que as ações para ampliar a produção são de fácil execução. Isso envolve medidas que
promovam a produtividade e que protejam a produtividade das culturas, ou seja, adubação, manejo integrado de pragas e doenças, sistemas de produção corretos, uso de sementes certificadas e viáveis. A Embrapa tem um setor que recebe os produtores rurais e cooperativas interessadas em melhorar a produção das suas terras. Para ter apoio dos pesquisadores, basta procurar a unidade do seu estado. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia.